Começamos o nosso terceiro bloco dessa nossa conversa com quem tem história para contar, com quem tem muita história para contar, que é o Klinger. E ele tem uma história para contar a respeito da diversidade social, econômica, política do Espírito Santo. E no bloco anterior ele estava começando a falar sobre um tema que me é muito caro também, que é a agricultura familiar. Vai lá, Klinger. Eu vejo essas potencialidades para nós, Arlindo, dentro daquela ideia, o que é o nosso Espírito Santo, o que a gente tem de riqueza aqui, de patrimônio cultural, de atividades. Quer dizer, nós somos um povo também extremamente trabalhador, não é? Nós temos uma variedade regional, apesar de que o estado seja geograficamente pequeno, mas nós temos uma variedade regional. Por exemplo, eu venho lá da região onde, para mim, é café, queijo, doce de goiaba, né, uma comida quase mineira, e você chega em São Mateus, é outra coisa. Isso é muito bonito, entende? Nós temos um patrimônio aqui também. Eu mencionei a questão da agricultura familiar. Nós temos um patrimônio, por exemplo, que eu acho muito pouco explorado no bom sentido, que é o pessoal pomerano, entende? Com essa língua que existe aqui, isso é uma coisa espetacular, entende? Até lá na CEDU a gente tentou incentivar isso e a gente conseguiu abrir uma escola que depois gerou muita polêmica, foi para a justiça, etc., num lugar chamado Mata Fria, na divisa de Afonso Cláudio com Santa Maria de Jetibá. É um lugar muito inacessível. A turma terminava o ensino fundamental e depois não fazia o ensino médio, e era um esforço deles em ter. E a gente acabou abrindo uma turma de ensino médio lá, para aquela turma que estava ali, para eles não pararem de estudar, né? E a gente botou pomerano no currículo, entende? E é uma coisa para valorizar aqui do Estado, entende? E aí você vai em outras regiões, você tem outros tipos de comida, né, de costumes, de músicas, né? Então, eu vejo esse estado nosso, eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo, entende? E eu vejo assim, eu tive a oportunidade de não voltar para cá depois que eu terminei algumas formações minhas, entende? Mas, primeiro, eu tinha um compromisso formal com a universidade. E segundo, eu tinha uma paixão pela universidade, pelo nosso estado, né? Desde que eu decidi isso mesmo, eu sempre coloquei o seguinte: eu queria ver três coisas no Espírito Santo. Uma universidade nesses modelos que a gente conhece, etc., firme, presente, né? Influente, influenciada, né? A universidade tem que ser influente e influenciada, né? Isso era uma paixão. A segunda é que a gente tivesse um futebol muito bom aqui no Espírito Santo, porque eu adoro ir no campo, eu fico pendurado, eu gosto do futebol pendurado no alambrado ali, vendo o jogador dar pernada no outro, gritar, xingar, entende? E o cara passar a bola por dentro da perna do outro, assistir de alambrado mesmo. Teve um episódio, eu não vou ficar contando muito episódio aqui não, Arlindo, quando tinha o Campeonato Capixaba, e às vezes tinha rodada dupla lá no Engenheiro Araripe. E eu ia para lá assistir a preliminar, cara. Aí uma vez a Gazeta, na segunda-feira, colocou lá na reportagem um pênalti que teve na preliminar. E na foto que o cara conseguiu do pênalti lá, tinha o juiz, o cara que bateu o pênalti, o goleiro e eu em pé atrás do gol, cara. Pois é, Cris, e é interessante essa sua história aí, porque eu também sou dessa época. Você é de Engenheiro Araripe, eu sou da época do governador Blay, ou seja, do interior. E é bom você chamar atenção para isso, porque àquela época, o nosso Rio Branco, o nosso Vitória, o nosso Santo Antônio, tinha a Vale, o time, e o Ferroviário, eram times que disputavam com o Cruzeiro, com o Atlético. Se você for na mesma época a Santa Catarina, nenhum time lá tinha presença nacional. Hoje, eles têm 3 times na primeira divisão.
dobro, e não estamos nem na terceira. É. Mas eu acho que são coisas que elas passam despercebidas, elas vão desaparecendo, e aí a gente acaba não resgatando. Né? Você veja, nós temos essa cultura europeia, descendente de europeus, dos alemães, dos italianos, dos pomeranos, e muitas pessoas no Espírito Santo não se dão conta do vigor da nossa cultura nativa em aldeias que estão em diversos, inclusive aqui na nossa costa. É. Nós muito pouco destacamos a importância dos nossos quilombos. Quando você estava falando dos doces de Guaçuí, eu estava me lembrando dos beijus e da tapioca de São Mateus. Uhum. E aquilo ali vem da onde? Do quilombo do Nego Rugero, que era protegido de uma dona de propriedade no sul da Bahia, porque ali naquele quilombo faziam um biju fantástico. Ou seja, eu acho que essas coisas que passam desapercebidas. Você falou na agricultura familiar, se nós pensarmos o que o nosso movimento dos pequenos agricultores da agroecologia já está fazendo, aquilo que lá fora chamam do que é de mais limpo. Eles têm um contato muito direto com o consumidor. Não é? Eles têm... Arlindo, uma coisa que me impressiona nisso aí é como que isso tem um mercado mundial hoje. Sim. Né? Você dá valor a esses produtos em que você conhece quem produziu, sabe de onde veio, como foi tratado, né? Como foi processado. Né? O ano passado eu tive a oportunidade de ir a Boston e aí rodando lá num café daqueles, eu olhei numa vitrine chocolates aqui do Brasil de lugares que eu não conheço. Estavam lá sendo vendidos, entende? Como um produto de alta qualidade. Sim, entende? De alta qualidade. Produzido no lugar tal, entende? Quer dizer, essa agricultura, ela pode ser uma coisa muito vigorosa. Ô, Clídia, vou voltar para um outro contemporâneo nosso, foi seu contemporâneo quando você entrou na escola de engenharia. Você deve ter sido colega, se não foi colega, foi calouro, se não foi calouro, foi veterano de Luciano Varejão. Sim, sim. Luciano da mecânica, o Luciano está lá em Vendanó produzindo café de qualidade. Ou seja... Eu chamo a pessoa superlativa, porque o nome dele tem 1 ano, o segundo nome dele é Magno, né? E o Varejão é aumentativo. Né? Aumentativo, pois é. E, ao mesmo tempo, ele está lá fazendo aquela produção, ao mesmo tempo, ele faz consultoria, deixou a universidade, está fazendo consultoria para a empresa metal mecânica da maior importância. Então, ou seja, quando eu coloco isso, eu estou colocando muito mais no sentido de que, observe, nessa nossa conversa com quem tem história para contar, você, Clídia, destaca aspectos que são tanto de uma recuperação da nossa cafeicultura, não sobre a forma de monocultura, não sobre a forma do café de baixíssima qualidade, né, que vai simplesmente dar volume a um café melhor, mas hoje não estou produzindo café da melhor qualidade. Eu estou falando... Nesse ponto aí, por exemplo, eu vivi aquela erradicação do café lá no sul do estado. Sim. Foi um desastre para a região, um desastre, entende? Eu sou guaçuiense, minha família morava lá, eu já estava fora estudando só como estudante e tal. Aquilo acabou com aquela região de Guaçuí, de Iuna, Alegre, naquele entorno ali, São José do Calçado, Irupi, porque os caras arrancaram o cafezal e não ficou nada, e era um cafezal de baixíssima qualidade. Você vai lá agora, tem um cara cuidando ali direitinho, e aqui em casa, por exemplo, eu tomo bastante café, eu faço questão de comprar dessas pessoas, entende? Os caras de alto padrão, entende? Isso, olhando sob o ponto de vista econômico, isso é um avanço, entende? Agora, como que a gente vai reforçar isso tudo? É esse o desafio nosso. Eu acho que a gente tem desafios que vão mudando, nós passamos por desafios, esse da universidade,
Eu acho que é um desafio que continua, como eu disse, mas você faz parte dessa geração, a gente fez um esforço muito grande nisso. Se você note que eu estou sempre falando a interação da universidade com o meio dela. Tá? A gente não pode ter vergonha disso, né? Eu aprendi também isso em outros lugares, onde a universidade ela faz parte do DNA da região. Ela não é uma coisa à parte, entende? E, por exemplo, naquele período na pró-reitoria de extensão, algumas coisas, naquele movimento todo que a universidade fez, né, a gente trouxe a reunião da SBPC para aqui, para Vitória, Mil trabalhou numa parte. Momento glória, momento Eu glória. trabalhei naquela parte da SBPC jovem. Mas, por exemplo, a gente deixou o planetário ali, que é uma coisa, né? O Vitor estava na prefeitura, foi um acordo entre a prefeitura e o pessoal da física estava com aquele equipamento lá, não sei quanto tempo, sem poder usar, um benefício educacional fantástico para o estado todo. Né? Uma outra coisa que eu acho que é marcante nesse esforço aí foi a Tec Vitória. A Tec Vitória foi um desafio, porque havia aquela instalação privilegiada ali daquele prédio da Maruípe, né, onde tem a Casa do Cidadão agora, ali para trás, com aqueles galpões que eram da engenharia e tudo. E o projeto, eu fico até com pena do Anselmo Friseira, porque o Anselmo trabalhava comigo lá na pró-reitoria, e o projeto envolvia, eu acho que 7 ou 8 procuradorias. Da UFES, da Prefeitura, do Estado, do IEL, da FINDES, rapaz, era uma loucura arrumar um texto que satisfizesse as condições que eles têm para assinar um documento desse. E aquilo foi um negócio marcante também no sentido de botar essa galera jovem aí, da bermuda, da camiseta, produzindo coisas para o mundo inteiro, cara, para o mundo inteiro, não é para aqui, né? Só para aqui. E um outro esforço, que aí é uma coisa que eu apanhei bastante, mas eu acho que faz parte dessa visão da integração, foi a criação de um programa de integração com o setor produtivo do Estado. Na época, o Sérgio Rogério estava lá na Findes, e a gente conseguiu montar isso e trabalhar em cima de planos de integração, entende? E teve coisas muito interessantes, assim, só de episódios. Por exemplo, o Níder Barbosa, que você conheceu lá de Linhares, numa das reuniões que a gente fez, foi até no salão do conselho lá universitário, sobre agricultura no Espírito Santo. Né? A gente lá presente, muitas figuras ali, ele levantou e falou: eu gostaria de dizer que é a primeira vez que eu entro dentro da universidade. Entende? Quer dizer, o Espírito Santo é um estado potencial agrícola, produção agrícola, quer dizer, o presidente da Federação da Agricultura nunca tinha entrado lá na reitoria da universidade, cara. Agora, observe o seguinte, Clívio, eu acho que aí tem uma coisa que a gente precisa separar, que eu acho que uma coisa é o poder político da universidade e outra coisa é o trabalho que professores, pesquisadores, extensionistas da universidade fazem. Mas isso avançou muito, Arlindo, isso avançou muito agora. Muito. Olha, agora o seu colega de departamento, Laerte, o que o Laerte fez de esforço e que ele contribuiu para a formação de professores de ensino médio na área de física é uma coisa maravilhosa. Se você... Recentemente, eu participei do planejamento estratégico do Movimento dos Pequenos Agricultores, que é a agroecologia na veia, né? E um rapaz lá de Barra de São Francisco, no interior de Barra de São Francisco, falou orgulhosamente que eles precisavam, a expressão era deles, uma coisa de agregar valor ao produto deles. E que ele tinha procurado, olha só a história, tinha procurado um professor do campus do Instituto Federal, do IFE, em Barra de São Francisco. O professor disse: olha, eu não consigo resolver, mas eu tenho um ex-professor da Federal do Espírito Santo, que é o Cristo ali da universidade, né? E ele, olha o rótulo que ele fez para mim.
Eu agora não tenho nenhuma vergonha de botar meu produto ao lado de qualquer outro produto, porque ele tinha um produto que ele sabia que era da melhor qualidade, mas a embalagem dele era ruim. Então, a embalagem dele ruim fazia com que o produto dele, que é muito melhor do que qualquer uma dessas multinacionais, mal visto, né? Perdesse por conta disso. Então, eu vejo essa presença da universidade, muitas vezes, e é através de esforço individual mesmo, é de alguém que passou como você pela Pró-Reitoria de Extensão, eventualmente através da ação de um pesquisador que consegue recursos de fora para fazer pesquisa a respeito de coisas no Espírito Santo. Nós temos gente lá da educação ambiental, nós temos um pessoal, por exemplo, pessoal da educação no campo, que faz um trabalho maravilhoso, tanto no campus de Vitória quanto no campus de São Mateus. Então, eu acho que essas coisas todas vão muito nessa toada da responsabilidade social com a qualidade acadêmica. É o marco que eu deixo aqui nessa conversa em relação à universidade. Isso é um desafio permanente. Permanente, a gente já falou sobre isso. Mas, Arlindo, eu estava falando uma terceira coisa do Espírito Santo. Eu tinha falado sobre a universidade, o futebol, e tem uma coisa que é um sonho meu, mas esse aí eu acho que eu não vou conseguir, não, rapaz, que é fazer uma viagem num trem moderno daqui para o Rio de Janeiro. Porque o trem marcou muito a infância da gente que era lá do sul do estado, né? Trem de ferro, vai para Campos, de lá vai para o Rio, então vai para Carangola, desce para não sei onde, vai para o Rio, vem para Vitória, né? Vai de Vitória para não sei onde, mas esse aí tá difícil, rapaz, né? Esse eu acho que vai sobrar, entende? Fazer uma viagem nesse trem de Vitória ao Rio de Janeiro. Está sujeito a você ter que fazer essa viagem num trem, mas num trem de carga. Porque quando nesse ramal, que eu acho que a gente precisa estar muito atento do ponto de vista do interesse econômico do Estado, né? Seria uma compensação que a Vale teria que fazer em função da renovação da licença dela, da concessão para ela operar a Estrada de Ferro Vitória Minas. Eu acho que a gente tinha que ter um outro tipo de negociação, de presença, que é, sim, sem dúvida nenhuma, para o trem, marcou a sua infância. A primeira vez que você foi ao Rio de Janeiro, provavelmente você foi na Maria Fumaça da Leopoldina, não é? Ou não? Não, aí eu fui de ônibus, mas a Vitória eu vim. Você veio? Eu vim de trem de Guaçuí para Cachoeiro, e lá pegamos um ônibus da Itapimirim. E na volta nós fomos de trem até Cachoeiro, uma viagem linda. E aí tem um outro aspecto, tem coisas que mudaram muito, né, Arlindo? Muito. Sim. Desde a época, meu pai juntou lá a garotada, eu era o mais velho, e viemos conhecer a capital do Espírito Santo. Porque, para a gente que vivia lá, Vitória era um lugar que a gente mencionava uma vez só por ano, na prova final que a SEDU mandava para a gente fazer na escola. Qual a capital do Espírito Santo? A gente botava Vitória. A presença de Vitória para nós era essa, que as rádios de Vitória não chegavam lá e aquele sul do estado era todo ligado ao Rio de Janeiro, não tem dúvida. E então viemos conhecer a capital. Eu fiquei espantado com aquele prédio do Cinema São Luís, ali na Parque Moscoso, entende? Com a concha acústica do Parque Moscoso, com a ida na Praia do Canto. Tomei meu primeiro banho de praia na vida ali na Praia do Suá, perto ali onde tem aquela unidade de saúde, né? Depois foi aterrado, o mar não chega mais ali. Eu fiquei deslumbrado, fomos à Vila Velha e tal. Mas era na base do trem. Mas daquela época para cá teve uma coisa que não mudou, que é a Estrada Cachoeiro-Vitória. Agora ela está sendo feita. As mesmas curvas. Eu passei um mal na viagem, cara, com aquelas curvas para lá, para cá, para lá, para cá. Meu Deus do céu, quase que eu não chego em Vitória, entende? Eu era um garoto pequeno e aquilo não mudou ainda, entende? Ele perde Conha, Rio Novo do Sul, aqueles lugares ali. Ô, Clígia, eu tenho uma curiosidade, porque você tem essa raiz em Guaçuí. Uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente a sua primeira experiência
numa cidade grande, pelo que eu estou entendendo, sua primeira experiência de cidade grande foi Vitória. Mas você, na fase mais recente, você saiu de Iguaçuí, você veio para Vitória, fez Não, antes eu fui para Cachoeira. Eu estudei o ensino médio no Liceu Muniz Freire, que também foi uma experiência fantástica, Arlindo, fantástica. Cachoeira era um lugar vibrante, cheio de energia, entende? Eu confesso para você, quando eu vim para Vitória, eu vim com 17 anos para estudar aqui na engenharia. Eu achei a cidade meio modorrenta, entende? Assim, pesada, tal, burocrática, que a Cachoeira era um negócio cheio de vida, entende? Hoje em dia não tem mais comparação, né? A Vitória cresceu, se desenvolveu muito, realmente é agora a capital do Espírito Santo, mas a ideia que eu tive na época é que Vitória era a capital de Vitória, entende? Que interessante. A gente vai fazer mais uma parada e a gente volta já já, e eu gostaria de retomar exatamente nesse aspecto que está aí.